Eu disse lá no início da aula de hoje que esse autor, Margutti Pinto, que eu estou lendo e comentando com vocês, alguns trechos do último artigo do livro, que é desse autor Margutti Pinto, que se chama Tractatus de Wittgenstein como obra de iniciação. A segunda parte do artigo trata, uma vez estabelecida, então, a tese metafísica do Tractatus, o atomismo lógico, e a sua teoria da representação linguística em geral, que a gente chama teoria da figuração lógica ou teoria da cultura proposicional, compõe uma escada lógica, aquela que se nós compreendemos corretamente o Tractatus, aprendemos a pensar o mundo dessa forma, reestruturamos a nossa atividade filosófica e a nossa metodologia, que passa a ter outra dimensão. Agora nós não estamos mais com a responsabilidade de discutir algumas questões muito importantes para a vida, mas que a filosofia tem dificuldade para fazê-lo, em virtude do quê? A linguagem não abarca, desculpem, a possibilidade de que nós possamos representar certas proposições que compõem a metafísica tradicional, as proposições da ética e as proposições da estética. Tá? Isso nos leva para uma segunda escada, segundo Margutti, uma escada ética e uma espécie de misticismo. Em suma, o que nós vamos tentar ver agora, né, nessa passagem do texto do Margutti Pinto, pode ser resumido na seguinte ideia. O nosso mundo é composto de fatos. Tá? Aqueles que são possíveis e aqueles que acontecem, que ocorrem, que são verdadeiros. E a linguagem nos alcança. Tá? Tanto aqueles que são possíveis quanto os que são concretos. Não alcançando mais a linguagem, e sendo um mundo composto de fatos, o que nos resta fazer, então, com aquelas discussões que estão no domínio das investigações filosóficas tradicionais de metafísica, nas investigações tradicionais sobre ética e nas discussões tradicionais da filosofia sobre estética? O que nós fazemos com essas pressuposições? Bom, nós vamos agora pensar que elas não podem ser representadas linguisticamente correta e corretamente, e isso tem uma consequência para nós, que é o que nós vamos examinar agora. Para explicitar os principais aspectos da escada ética proposta na interpretação do autor, Margutti Pinto, teremos que detalhar um pouco mais a visão de mundo que constitui o ponto de partida da filosofia tractariana. Para atingir esse objetivo, cumpre observar, já nos seus cadernos de notas, Wittgenstein afirma aqui a existência do que ele chama de duas divindades, o mundo e o eu independente. Esse último é identificado como um sujeito volitivo, com a vontade, que entra de fora. A vontade é o limite do mundo. Pressupõe a existência do mundo, mas quer dar sentido às coisas. O mundo, por sua vez, já está dado e é independente da vontade. É composto por uma série de fatos, mas que independem da minha vontade. O fato de estar fazendo frio ou calor aí no polo independe da minha vontade. Mas eu posso querer dar sentido à minha vida, né? Sentido às coisas, tentando estabelecer um valor ao mundo. Então, o mundo, por sua vez, já está dado e é independente da vontade. Ele constitui a base para a vontade, fornecendo-lhe um objeto. Tudo indica que o eu independente, ou a vontade, corresponde ao sujeito transcendental, cuja relação com o mundo é comparada com a relação entre o olho e o campo visual. Fazendo uma ligação com o cristianismo tolstoiano, podemos dizer que o sujeito transcendental corresponde ao espírito. Ele é capaz de contemplar a essência do mundo, descobrindo o valor que se esconde por trás dos fatos. Tal contemplação gera o sentimento de estar seguro diante do mundo. O mundo, por sua vez, corresponde à carne, em sentido tolstoiano. Nele encontramos apenas fatos que nos dizem como são os fenômenos. Nele predominam os interesses da vontade individual. É plausível supor que a contemplação das coisas pelo sujeito transcendental
envolve uma experiência de identificação do mundo. Talvez seja por isso que Wittgenstein nos diga que a ética permite ver o mundo de uma forma eterna e que a lógica permite ver alguma coisa no interior do espaço lógico em sua totalidade. Ética e lógica, portanto, surgem como condições do mundo. O sujeito, portanto, é o limite do mundo. No mundo as coisas não têm valor e podem ser descritas. E quando nós descrevemos essas coisas corretamente, nós podemos dizê-las, né? Então, o mundo onde proposições podem ser ditas. O sujeito está aqui. O sujeito quer dar valor e sentido às coisas. Mas o mundo é composto de fatos. E o sujeito quer dar sentido aos fatos. Em outra medida, dar sentido à sua vida, por exemplo. Por isso que o sujeito é o limite do mundo. Né? Aqui as coisas não podem ser ditas. Aqui as coisas só podem ser mostradas. Por exemplo, em ações. E aqui elas podem ser ditas. E vão ser verdadeiras ou falsas. Tá? Quando nós damos valor às coisas, nós estamos dando valor a esse mundo que é apenas descritivo. O grande erro das teorias filosóficas na ética, na estética e na metafísica tradicional, para o Wittgenstein, desse período, seria justamente isso. Nós tentarmos dizer aquilo que só pode ser mostrado. Por exemplo, nas nossas ações. Assim, no aforismo 6.45, o místico é definido como o sentimento do mundo como totalidade limitada, que envolve a contemplação do mundo como espécie eterna. O místico não está ligado a como o mundo é, mas a que o mundo é. A solução do enigma da vida no mundo está numa experiência que nos coloca fora do espaço e do tempo. O espaço e o tempo compõem aqui o mundo. E a nossa tentativa de dar sentido ao mundo nos coloca fora do espaço e do tempo. Além disso, a ética e a lógica são caracterizadas como transcendentais. Podemos supor que isso se justifica pelo fato de ambas pertencerem ao domínio do sujeito transcendental, que se coloca no limite do mundo e, portanto, fora dele. A lógica constitui a essência, quid do mundo, como totalidade limitada. E a ética propicia a ativação do sujeito transcendental para contemplar essa mesma essência. Podemos, inclusive, supor que elas se fundem numa espécie de sentimento místico. A lógica constitui a essência do mundo enquanto manifestação da vontade, e a ética põe em ação o sujeito transcendental enquanto outra manifestação dessa mesma vontade. O sentimento místico por elas produzido envolve uma sensação de segurança absoluta que supera qualquer temor com respeito aos fatos mundanos, como a dor, o sofrimento, a morte, etc. Muito bem. A visão de mundo acima descrita, compatível com o contexto e com a filosofia do Tractatus, permite entender mais adequadamente algumas declarações que parecem paradoxais por parte do Wittgenstein sobre a natureza da ética. Primeiramente, ele nos diz que todas as proposições possuem igual valor. Todas as proposições que descrevem o mundo possuem igual valor. Ou seja, não tem valor nenhum. Zero valor. Ou elas são verdadeiras ou são falsas. Valorar é dizer que são boas, ruins, más. Em si mesmas, as proposições não são boas ou ruins ou más. As proposições são verdadeiras ou falsas. Porque o que nós podemos fazer em relação ao mundo é simplesmente descrevê-lo. E talvez da melhor maneira que nós consigamos, por exemplo, com as investigações e descobertas científicas. Então, as proposições em geral têm igual valor. A razão disso está em que, conforme mencionado, as proposições da linguagem só conseguem descrever fatos do mundo. Isso quer dizer que elas não podem incluir valores. Além disso, se houvesse valores no mundo, eles teriam que ser fatos e deixariam de ter qualquer valor. Desse modo,
Todas as proposições possuem igual valor porque não possuem valor algum. Em segundo lugar, Wittgenstein nos diz que o sentido do mundo deve estar fora do mundo. Se a gente quer dar sentido, mas nós podemos descrever o mundo, né? Nós, enquanto sujeitos, vamos encontrar o sentido para o mundo fora dele, onde as proposições possam ter algum valor. Tá? Porque no mundo as proposições não têm valor. São verdadeiras ou falsas. Na verdade, elas têm um valor de verdade. Tá? Podem ser verdadeiras ou falsas. Mas não tem um valor que nós pudéssemos colocá-las numa escala, entre as piores e as melhores, por exemplo. Isso não pode haver, segundo o que Wittgenstein nos diz no tratado. Isso não pode acontecer. Se o valor não é... bom, com efeito, se houver algum valor efetivo, ele deve estar fora do acontecer casual dos fatos. Se o valor não é casual, ele deve estar fora do mundo. Ele pertence, portanto, ao domínio do sujeito transcendental, que constitui o limite do mundo, sem pertencer ao próprio mundo. Pertencendo ao próprio mundo é a nossa parte física, né? Enquanto nós fazemos partos de fatos. Quando nós queremos valorar o mundo, não é que nós estejamos falando de uma outra realidade, né? Não existe aqui esse misticismo, não pressupõe todas aquelas características das proposições místicas que muitas das religiões sustentam, tá? A gente está falando aqui de um místico, se isso é possível, em algum sentido filosófico. O valor, né, pertence, portanto, ao sujeito, que constitui o limite do mundo sem pertencer ao próprio mundo. Em terceiro lugar, como já foi mencionado, as proposições da ética, atentem bem para essa passagem aqui. Tá? Vou ler de novo. Em terceiro lugar, como já foi mostrado, as proposições da ética são impossíveis, justamente porque tentam descrever aquilo que está fora do mundo. E, portanto, não é fato. E tudo aquilo que nós podemos descrever são fatos, de acordo com o atomismo lógico, mais a teoria da figuração lógica. Em quarto lugar, a boa ou má volição só pode alterar os limites do mundo e não os fatos. Pode alterar os limites do mundo, na medida em que vocês reconhecem nas minhas ações que eu sempre procuro fazer coisas corretas, né? Eu tenho uma atitude libada para muitas ações que eu faço, vocês percebem isso. Eu mostro para vocês em ação que eu tenho essa preocupação em ser correto, em pagar as taxas corretamente, em respeitar as pessoas, respeitar os limites dos outros, etc, etc, etc. Tá? Eu não posso descrever isso linguisticamente, porque vocês não vão poder encontrar nenhuma figuração possível para esse fato. Realmente, a volição em sentido ético constitui apanágio do sujeito transcendental, que se encontra no limite do mundo. Assim, embora essa volição seja incapaz de alterar os fatos do mundo, ela consegue alterar inexprimivelmente os limites do mundo. E por causa disso, acaba por alterar o próprio mundo. Em quinto lugar, a ação ética constituída pela volição do sujeito transcendental deve envolver algum tipo de punição e recompensa, mas não no sentido usual. Elas devem pertencer à própria ação que está no limite do mundo. Em virtude disso, não há gradações na ação ética. A boa escolha gera felicidade, a má escolha, infelicidade. O homem feliz domina a vontade individual, o sujeito empírico, e consegue contemplar o sentido da vida através do sujeito transcendental. O sujeito empírico descreve fatos. O sujeito transcendental quer alargar os limites do seu próprio mundo. Como ele quer alargar os limites do seu próprio mundo? Fazendo as escolhas corretas. O que não é objeto de investigação filosófica, certo? Mas é um olhar nosso sobre o mundo. Muito bem. Seus respectivos mundos são inteiramente diferentes, não em virtude dos fatos, que são os mesmos, mas sim em virtude dos valores envolvidos. Em sexto lugar, a descoberta do sentido da vida consiste na contemplação do eterno presente. Quem vive no presente, vive eternamente, no sentido de atemporalmente. E a contemplação desse eterno presente,
que gera um sentimento de absoluta segurança, que já foi mencionado, constitui a experiência estética por excelência. Daí a identificação de ética com a estética no Tratados. Se a ética aqui agora não é mais tratada sob o ponto de vista teórico, mas implica nas boas escolhas que eu posso fazer, eu tentar dar sentido para o meu mundo, e se eu faço isso corretamente, se eu faço as melhores escolhas, há uma beleza no meu modo de viver. O meu modo de viver é belo e, portanto, ética, como eu devo agir. E estética, o que isso representa para mim enquanto um ser que quer dar sentido ao mundo, são tão vinculadas em Wittgenstein, apesar de elas não poderem ser constituídas como teorias. Né? Porque justamente as suas proposições só podem ser mostradas na ação e não podem ser descritas do mesmo modo que nós descrevemos o mundo. Né? Porque nós não teríamos nenhum critério para julgá-las nem verdadeiras nem falsas. Por isso, para finalizar, que o Tratados pode ser considerado, sob essa leitura, como um livro que nos ensina a proceder corretamente do ponto de vista ético. Porque o que nós aprendemos aqui, na medida que nós temos que jogar essa escada lógica fora, é que quando nós extrapolamos os limites da linguagem, nós acabamos gerando discursos sem sentido, contrassensos, porque nós estaremos discutindo questões que só podem ser mostradas. E para finalizar, e como o Tratados também é um conjunto de proposições que não descrevem a realidade, mas nos falam como nós devemos descrever a realidade, como nós devemos descrever o nosso mundo, particularmente, se nós entendermos corretamente o que está dito aqui no Tratados, fazemos o que o Wittgenstein diz lá no final. 6.54. Minhas proposições elucidam dessa maneira. Quem me entende acaba por reconhecê-las como contrassensos, após ter escalado através delas, por elas, para além delas. Deve, por assim dizer, jogar a escada após ter subido por ela. Deve sobrepujar essas proposições, e então verá o mundo corretamente. E aí o 7, sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar, mas pode-se agir. Tratados fora. Até as investigações. Um abraço.